Insano, né, gente? Então, uma janela. Tá, beleza. Agora entendi. Obrigado. Vamos lá. Todo mundo com caderno aí? Tá todo mundo Sim. prontinho aí? Então vamos lá. O primeiro passo, né? Padrão nosso aqui é a análise da roda da vida, né? Que é a nossa ferramenta padrão aqui. Então a gente analisa ali para a gente identificar quais são as três áreas de foco, né? As três áreas que vão necessitar de mais atenção para o mês. E é bom a gente já ter feito o planejamento. Você pode pegar o planejamento, né? E já, baseado no planejamento, você já fez a roda da vida, então é só você, tipo, copiar ali, né? Então, esse passo você pode fazer aqui no site, né? Esse site aqui, Roda da Vida Online, né? Você pode fazer sua Roda da Vida se você não fez ainda. Se você não fez o planejamento 2023, né? Se você fez, sua Roda da Vida já está pronta, você só mapear ali as três áreas de foco para o mês de janeiro, tá? Então, se você já fez, né? Aí você pode usar. Tem três ferramentas que a gente usa. Tem um site, rodadavida.net, que você pode mudar as áreas e dar nota e depois tirar uma foto e gravar isso num gestor de informações, né? Um Evernote ou num bloco de notas, né? Para você mapear sempre ali. Ou no nosso Excel aqui, que a gente tem aqui compartilhado, né? Então, você pode usar isso, ou você pode fazer à mão também, né? Você pode fazer à mão também. Então, são maneiras de você fazer sua roda da vida, né? Então, esse é o primeiro passo nosso. Esse é o primeiro passo. É uma análise rápida, né? Você não vai fazer uma análise profunda, porque essa análise profunda a gente faz nela no trimestral, né? Que vai ser em abril que a gente vai fazer a análise das 12 áreas. Aqui é uma análise bem rápida mesmo, tá? Então, vamos para o próximo passo. Aí você já vai saber quais são as três áreas de foco. Tem as três áreas de foco, como eu já fiz o planejamento, é a financeira, saúde emocional e a saúde física. Vocês podem já começar a anotar, gente. Caso vocês ainda não tenham feito a roda da vida. Vocês querem ajuda aí no fazer a roda da vida? Que a gente vai fazer junto aqui. Vocês já fizeram? Vocês já fizeram a Ah, roda da vida? eu fiz esses dias para poder fazer A minha outro já. planejamento, né? Eu defini finanças, profissional e a saúde física. Show, show. A minha vai ser essas três áreas de foco por ano, né? Então, não preciso nem focar muito na. Pera, desculpa. Então, vocês já fizeram, então. Então, vamos passar realmente por dois. Que aí você identifica quais são as três áreas de foco, né? Para você mapear elas. Esse é o segundo passo, definir as três áreas de foco do mês. O primeiro passo é fazer a roda da vida e analisar ali quais são as três áreas que precisam de mais atenção para o mês. E aí o terceiro passo, que é o terceiro passo, que é definir até quatro metas, tá, gente? Até quatro metas. Eu sempre coloco um número, porque a proposta é sempre a gente limitar a nossa empolgação e ser um planejamento real, né? Um planejamento que realmente encaixe na nossa realidade. Por isso que eu coloco até quatro metas, até cinco hábitos, sempre colocando limite, porque a gente tem uma tendência natural a querer fazer muito mais do que a gente consegue entregar, né? Inicialmente. Então, definir quatro metas. E aí, metas, né? No modelo SMART que a gente trabalha, é colocar números, né? É colocar números e data. Por exemplo, emagrecer 2 quilos até tal dia, ler um livro até tal dia, né?
colocar dados mesmo, sabe? Que aqui é resultado, né? Metas são resultados, tá? Vocês já definiram aí? Vocês querem definir junto comigo aqui? Eu já defini. Só um minutinho. Vamos escrever junto? Eu defini lá no Evernote, eu vou reescrever agora aqui no caderno. É bom que Foi? reforça. Eu defini lá no Evernote. Agora eu vou escrever no caderno para reforçar. Show, lindo. Lindo. As minhas metas para janeiro são as 4, né? Deixa eu ver aqui. Escrever a bio e a introdução e a entrevista, organizar, né? Do meu livro, né? Que é o foco do ano, é o meu livro. E pagar dívidas, bater o peso, pagar. Aí, pagar dívida tem que ser mais específico aqui, né? Senão fica muito genérico aqui. É bom escrever e colocar o limite de tempo também. Introdução. Mais entrevista. 25/1. Pagar cartões. R$ 400. Ler 2 livros. Quanto mais detalhe, melhor, né? Terminar o Jerônimo. E ler. Isso. Vocês conseguiram fazer aí? Peso de 60. Sim. Peso. Estão tendo dificuldade aí? O meu deu Consegui fazer. certo. Oi? O meu deu certo. Coloquei 4. E aqui eu consegui colocar mais dados, né? E coloquei data também. Coloquei data também. Eu deixei o meu para dia 31 mesmo, tá? Coloquei data aqui Tá pro mês, para né? ficar uma coisa mais clara aqui. Então, esse é o terceiro passo, definir as 4 metas para o mês. Antes de definir as 4 metas, sugiro que dê uma olhadinha nas suas metas para 2023, porque, de algum modo, essas metas mensais, elas referenciam às metas do ano, né? Não é uma coisa muito solta. Então, assim, é muito importante as metas mensais estarem alinhadas com as metas do ano. De algum modo, esse janeiro já faz um pouco parte do quebra-cabeça que você vai montar durante o ano, né? Então, a pecinha para você montar, para você avançar, mesmo que seja um pouquinho, em relação às suas metas do ano. Né? Então, 2023 começa em janeiro. Então, as suas metas mensais não tem que ser metas totalmente contrárias das suas metas do ano. Senão, você vai praticamente ir contra as suas metas do ano. Aí você vai ter um mês a menos, né? Digamos assim. É bom estar alinhado, né? Porque você vai conferindo isso e vai, na nossa revisão trimestral, a gente vai colocar isso também em xeque também. Então, tipo, se a sua meta do ano, 2023, é emagrecer, não, não faz sentido não colocar essa meta do mês. Entende isso, gente? Às vezes eu cometi esse erro também. Tipo, muitas vezes eu cometi esse erro. Tipo, colocava o planejamento lá, quando eu fazia, né? E colocava metas assim que eu achava, não, esse mês eu vou fazer isso. Metas completamente contrárias daquilo que estava escrito, ou pelo menos definido, para o ano, sabe? Não ajudava a me ajudar, né? A atingir a meta do ano. Então, janeiro é o primeiro mês
para você começar a montar o quebra-cabeça das suas metas do ano, entende? Então, é importante a gente estar olhando o planejamento anual e referenciando ele. Tipo, eu tenho a meta de emagrecimento, eu tenho meta de pagar dívida, de organização financeira. Então, metas minhas para 2023. Então, escrever meu livro é meu foco. Então, tá alinhado aqui. Isso tem que estar, você tem que estar coerente, sabe? Para não cometer esse erro que eu cometi. Eu cometi muitas vezes esse erro. Colocava metas aleatórias, sabe? Então, isso é importante. Tá alinhado aí, gente? Tá alinhado, cara? Tá alinhado, Ana? Tá alinhado, Diego? Sim. Não, eu olhei isso aqui agora. Meu planejamento ainda só está Sim, anual. O mensal eu não fiz ainda. eu cometi esse André, erro. Ah, você falou de quebra-cabeça e eu montei um quebra-cabeça essa semana. Aí eu associei a seguinte forma. Quando você vai montar o quebra-cabeça, você vai por partes, né? Primeiro você monta os cantos, depois você, por exemplo, se é uma paisagem, você decide montar aquela parte da casinha, depois a parte da grama. Aí eu acredito que as metas mensais, elas são assim referentes às metas anuais, né? Então, primeiro eu vou montar os cantos. Tem que estar sempre relacionado ao nosso quebra-cabeça. Eu não vou querendo montar o quebra-cabeça da paisagem, de repente pegar um outro que não tem nada a ver e ir montando outras peças aleatórias, né? nossa, que exemplo legal, tá? Esse exemplo quebra-cabeça é o exemplo do Jerônimo também. Ele usa isso para o projeto de vida, né? Nossa, é Verdade. muito legal. Quebra-cabeça que todo mundo já montou quebra-cabeça, né? Quando era criança, ou quando. É uma coisa assim que é um. Acho que é um dos brinquedos assim mais criativos que um pai pode dar para uma criança, ou que uma pessoa pode dar para outra, porque trabalha muito mental, né? Você montar o quebra-cabeça ali, cada um vai ter uma estratégia, mas essa estratégia que você acabou de falar aí, né? E a gente tem montar o quebra-cabeça, visualizar a imagem, né? Você não consegue montar um quebra-cabeça, a não ser que seja um gênio ali, consegue montar um quebra-cabeça sem olhar a imagem. Você já conseguiu, cara, montar o quebra-cabeça sem olhar a imagem? Ou você já tem a imagem? Ah, eu sempre tenho. Por exemplo, esse que eu montei agora, eu já montei 5, A 6 imagem, vezes, 10. Então a imagem já tá bem gravada na minha mente. Aí dessa vez eu não peguei a caixa, mas é porque tá bem claro pra mim. Acho a que tem que ser imagem, assim com as metas, né? fazendo uma analogia aqui. Muito legal esse exemplo. Obrigado, tá? Por trazer esse exemplo aí. Fica mais ilustrativo, né? Muito bacana, gente. Então, vamos para o quarto passo. Definir até 5 prioridades do mês. Eu sempre tive dificuldade nesse negócio de prioridade, sabe? Muito dificuldade. Mas estudando a Thaís, sabe? A Thaís trabalha muito sobre a questão das prioridades. E prioridade é aquilo que vem primeiro, gente. Não tem como, né? A gente está vivendo no mundo da sobrecarga, então a gente precisa definir essas prioridades, sabe? Por exemplo, e essas prioridades pode ser não só de janeiro, pode ser do ano também, né? Mais uma vez, a gente precisa estar olhando lá o planejamento anual. Então, assim, você pode definir até 5 prioridades, por exemplo. Talvez para janeiro você queira viajar, né? Essa é a sua prioridade, pronto, né? Essa única prioridade sua, viajar e descansar, né? Enfim, isso é importante, tá? Esse é um momento que a gente vai definir aqui as suas 5 prioridades para janeiro. Pode ser as suas 5 prioridades do ano também. Então, as minhas, né, não vão mudar. Então, a minha conexão com Deus. Vamos supor que o que acontece? Olha, você define uma prioridade. Por exemplo, vou colocar aqui conexão com Deus, né? Vamos supor que eu recebo uma proposta de trabalho. Você tem que trabalhar, sei lá, 12, 13 horas por dia. 12, ou trabalho num lugar diferente, né? E aí isso vai atrapalhar a minha conexão com Deus, porque eu não vou poder ir na igreja com tanta frequência a mais, eu não vou poder dedicar tanto tempo a Deus. Essa é uma prioridade minha. E aí eu tenho que pensar, mas será que vale a pena eu deixar aí? Entende isso? O que vale mais a pena eu ganhar dinheiro agora, né? Ou, enfim, ou conexão com Deus. Então sempre vai ter uma balança, né? Sabe? Isso que é a questão de gestão de prioridades.
E a gente sempre vai estar sempre recebendo propostas. Ainda mais no início de ano, né? A gente está sempre recebendo propostas. Então, a gente precisa pensar, olha, quais são as minhas prioridades? Isso é bom a gente sempre estar olhando, sabe? Porque aí, quando vier uma proposta, você fala assim, não, isso vai ferir a minha prioridade, sabe? Isso vai fazer com que eu dedique menos, né? E sem perceber, às vezes, né? A gente entra numa proposta de trabalho, não, quero ganhar dinheiro, ótimo, é legítimo. E aí, de repente, quando você vê daqui a 5 anos, você fala, não, o casamento acabou, mas é porque não era mais, não se tornou mais prioridade. Isso faz sentido para você, gente? Isso para mim, eu tive muita dificuldade para ter isso claro, sabe? Que a gente vai levando a André, vida. Quer André, compartilhar com relação a isso? André, tá me ouvindo? Tô te ouvindo, perfeito. Só uma dúvida. Por exemplo, prioridade do mês. Eu quero ler um livro no mês. Eu não consigo ler esse livro, e às vezes ele é o maior que eu estou acostumado. Digamos que estou acostumado a ler um livro de 50 páginas, eu peguei um de 150. Como é que Sim. eu faço para dividir essa prioridade, essa meta que ela ler um livro por mês e botar ela tipo para 2 meses ou 3 meses? Pode Não fugir ler daqui. X páginas, você pode colocar assim, o livro tem 200 páginas, você pode colocar, olha, a meta é ler 100 páginas de X livro, né? Por exemplo, né? Ah, Você sim. pode colocar a quantidade de páginas que você pretende ler naquele mês, daquele livro. Aí fica bem tangível, sabe? Você pode colocar a quantidade de páginas ou capítulo que aí você prefere. Porque aí fica bem tangível, né? Aí você chegou, bateu a meta, aí no próximo mês você pode colocar a mesma, vai repetir, né? E aí fica bem tangível, assim, para você tangibilizar e colocar como meta mesmo, sabe? Entendi. Porque às vezes coloca o livro, a gente não coloca a página. Isso é até bom você falar, trazer isso é importante. Que quando você fala meta de ler livros, é bom colocar a quantidade de páginas, né? E às vezes a gente coloca um livro que é muito grande, enfim, e a gente precisa trazer isso, mais tangibilizar isso. Isso é importante. Eu acho que fica mais claro você colocar a quantidade de páginas que você pretende ler daquele livro, uma vez que você naquele momento, ainda não consegue ler ele por completo em um mês. Sim, porque eu Ajudei? estava pensando aqui, porque não adianta eu cumprir uma meta, por exemplo, ler um livro no mês. Um livro de Uhum. 150 páginas, estou acostumado a ler 50 páginas, beleza. Eu vou acelerar, tipo, minha leitura, ou vou, tipo, por exemplo, eu quero caminhar. Não adianta eu caminhar, botar que eu quero caminhar 10 quilômetros em um mês total, e correr alguns dias, e causar lesão, ou ler o livro e não absorver o conteúdo, né? Eu estava analisando essa situação do livro. Então, por exemplo, eu quero ler O Milagre da Manhã, que já tenho ele há um ano. Já li metade, parei, voltei, parei, voltei. Então, assim, eu acho que um mês, eu acho que eu não vou conseguir ler pela quantidade de páginas dele e pelo conteúdo que é. Eu quero ler e analisar o livro. Eu quero, né, Ah, absorver bem. Então, eu estava pensando nisso em questão de dividir ele em metas, né? Meta mensal, trimestral ou anual. Não digo um ano, mas eu acredito que em 2 meses, 3, seja um tempo suficiente para mim ler ele, dividir, ler e estudar. absorver, assim, né, o conteúdo, né? Aí, sim, sim, sim. Bacana, bacana. Talvez, deixa eu ver, entra como meta. Aí no caso, entra como, você pode colocar uma quantidade, né? Porque aí vai ser mais, não sei se seria como meta também, né? Porque tá parecendo mais uma coisa mais espontânea sua, né? Uma coisa que você quer estudar, enfim, é Mas eu só isso. pensei em fazer isso com todas as minhas áreas, por exemplo, igual finanças. Não adianta eu querer listar todas as minhas dívidas, eu não vou pagar elas todas em janeiro, né? Sim, verdade. Mas, assim, por exemplo, é um foco já na minha roda da vida esse mês, né? Igual esse ano, eu já dividi. Vai ser saúde, vai ser finanças e vai ser desenvolvimento intelectual. Então, tipo assim, Ah, eu não vou desenvolver meu desenvolvimento intelectual lendo um livro em um mês. Então, eu sei que eu vou trabalhar ele durante um ano, eu vou estudar, meu foco é fazer a faculdade, é estudar sobre gestão ágil, com assunto que me interessei, Excel, é ler mais. Então, são atitudes que eu vou tomar nela.
que eu posso fazer em um mês, né? Igual a Thais fez isso, eu achei interessante. O que eu vou fazer em janeiro? Eu vou focar em uma parte. Por exemplo, a faculdade é em fevereiro. Eu vou começar a ler o livro e absorver aqui no máximo em janeiro. E a saúde. Eu não vou emagrecer ou ganhar massa suficiente em um mês, mas eu vou começar a sair da zona de conforto. Já vou buscar atividades que eu quero fazer, me formar com como é que é, valor, né? Começar a fazer essa prática em janeiro. Então, eu pensei em fazer assim, meu Eu acho que vai funcionar. planejamento anual. Vai funcionar, sim, eu acho que sim, vai sim, porque você vai adequar também dentro da sua realidade, né? Não, Sim, legal, bacana. né? Foi o que você falou aí agora, questão de trabalho. No momento estou desempregado ainda. Tenho tempo, mas pretendo, né? Já estou para começar a trabalhar. Então, não sei o horário até agora, não, já tenho meio que estabelecido, que vai ser fixo de 7 às 4 da tarde. Então, eu já posso começar a montar um planejamento, né? Que eu sei que, dependendo da atividade que eu vou fazer, eu não posso botar uma atividade física pesada que vai me prejudicar no trabalho. Então, começar a me organizar com isso. Que show, que bacana, que bacana. Eu creio que você já vai estar começando janeiro, fevereiro trabalhando. Que bom, Diego. Bom, é isso mesmo, você partilhar isso, né? Fragmentar isso na medida do possível, né? Para que você também não se frustre também. Não adianta você ler o livro e sentir que você praticamente sabe. É tipo comer comida assim, rapidamente, sabe? Você consegue comer, mas você sente que não, não se alimentou bem. É mais ou menos por aí. É por aí mesmo. E o livro Milagre da Manhã é um livro que é preciso ser estudado mesmo, sabe? É um livro muito ali, tem muita coisa muito boa ali. Tanto é que, né, gerou tudo, né? Então, o Milagre da Manhã é um livro para ser estudado. Eu vou reler ele também, esse Essa ano parte também. que você está botando aí do planejamento, a parte de metas anual, mensal, ainda vou fazer. Eu fiz a meta anual que eu quero por ano que eu vou focar. Já está bem claro para mim. Eu agora vou fazer o meu planejamento mensal e o semanal, né? Aí eu estou pensando nisso. Não adianta, né, eu botar o livro, por exemplo, ler um livro por mês. Eu não vou ler um livro, 12 livros. Eu estou na inércia da leitura e correr com livros. Então, pensei nisso. Não, o livro é tantas páginas, o cabeceira me ajudou com isso. Eu li bastante. Aí, caso eu termine ele, eu posso pular para o livro seguinte. Quero planejar quais livros eu pretendo, mínimo, no mês, isso no ano, né? Isso que eu pretendo fazer. Show, show, show. Bacana, bacana. Obrigado por compartilhar aí. Aqui, nesse planejamento meu, eu acho que está faltando uma coisa aqui, mas eu não vou mexer agora, mas nos próximos, que é a questão do foco do mês. Eu esqueci de colocar isso aqui. E aí eu tô lembrando aqui de Diego falando negócio do trabalho, né? E talvez o foco do mês dele seja essa questão do trabalho, que ele vai fazer exames, né? Eu não coloquei aqui nesse planejamento, mas nos próximos eu vou reajustar isso. São 12 passos, tá tudo definido aqui, mas essa questão do foco do mês ficou faltando. Então, assim, tenho aí em mente que essa questão do foco do mês, sabe, também. Não vou mexer aqui, porque já está fechado, mas essa questão do foco do mês também é importante também. Não coloquei aqui uma falha minha. Porque, tipo, a gente trabalha o foco do ano, o foco da semana, o foco do mês, sabe? O foco seria, tipo, alguma coisa que você vai fazer que meio que fica recorrendo ali, sabe? Foco do ano é algo mais é um projeto, né? O foco do mês, né? O que você vai querer ali, como se fosse um compromisso, ao aniversário de alguém. Por exemplo, o Diego provavelmente deve fazer exames ainda, então talvez esse seja o foco dele. Ou essa questão do trabalho é uma coisa importante para ele, então ele vai focar nisso, né? Talvez o foco do mês seria férias, né? Minha esposa vai estar de férias, o foco dela vai ser isso, né? Curtir as férias. Sabe? O foco é uma coisa, é um lembrete, é um tipo de compromisso. Alguém vai fazer, por exemplo, mudança cadastral dos filhos para a escola, né? Ou alguma coisa desse tipo, é algum tipo de compromisso, sabe? Isso eu esqueci de colocar aqui. Mas vamos diante aqui. Quinto passo, escrever no máximo possível, e aqui é uma parte seguinte. A gente precisa colocar ações aqui para essas metas nossas, ações um pouco mais claras, sabe? Pode falar, Também. Diego.
Sabe, Sim, você falou do foco aí, sabe o que eu pensei em fazer? Que eu vi com a Thaís, não sei se você viu esse vídeo dela. Eu pensei em fazer, tipo assim, no meu planejamento, eu dividi os dias do mês, né? Tipo assim, a semana, eu dividi em áreas de foco. Então, por exemplo, segunda-feira, que é o dia que geralmente eu pratico a minha religião, geralmente semanal, é dia do espiritual. Terça-feira é o dia, por exemplo, é o meu foco principal é em estudo. Quarta-feira é com atividade física. Sexta-feira é com desenvolvimento emocional. Eu estou pensando em usar esse método, eu achei bem interessante para dividir é, durante a semana, né? E aí, mesmo é assim, o. você não perde o foco, né? Tipo assim, você lista os seus principais métodos e divide o foco. Tipo, por exemplo, eu quero ler um livro, mas o dia que eu quero ler mais páginas é o dia de desenvolvimento intelectual. Então, eu tiro um horário maior aquela semana. Meu foco é ler, tipo, se eu leio 5 páginas por dia, eu quero ler pelo menos dobro de páginas naquele dia, porque é o dia que eu estou focado em estudar. Separo um horário maior para estudo. Achei interessante essa parte dela, desse conteúdo dela, né? Você marca na sua agenda o seu foco e você alinha com as suas metas. Muito legal. Eu ainda não aprofundei disso, não, mas eu sei exatamente o que você está falando. É o método GTB ali, que ela trabalha sobre contextos, né? Muito legal. Eu ainda não aprofundei, mas eu acho válido sim. E vai experimentando também, né, tipo assim, se funcionar para você, talvez funcione, tomara que funcione, aí você já tem mais uma maneira, né, ali e tal. É bacana. E para você, tipo Sim. assim, mapear isso, né, na sua cabeça já fica, e na folha, assim, fica muito legal. Porque Muito legal. como você falou e como eu vi com ela, você não precisa ficar, hoje é dia disso, hoje é dia daquilo, tem que fazer tal coisa. Vai vir automático, né? Você, por exemplo, eu sei que na segunda-feira eu foco com espiritualidade. Daí eu sei que, por exemplo, minha intenção é terça, quinta e sábado fazer o CrossFit, então vou focar com a área de saúde, por exemplo, mas na terça, quinta e sábado. Então você já fica com o seu tempo já meio que programado para aquelas coisas, mesmo que você tenha que mudar. Você já tenha seu planejamento já fica quase que montado, você só vai movimentar ele com mais facilidade. Eu achei interessante essa parte de você dividir em áreas de foco, você não perde o foco da semana das áreas, né? Achei interessante essa estratégia Eu dela. vou sobre isso, tá? Área de foco. Eu vou anotar aqui e já vou. Ela trabalha isso pelo método. É muito legal. Muito Sim. legal. Obrigado por compartilhar isso. Então, bora lá. Escrever ações para atingir as nossas 4 metas. Bom dia, Rê, tudo bem? Bom dia, Escrever. tudo bem? Deu uma atrasada hoje aqui. Não. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. A gente já está no 5º passo aqui, tá? Depois, quando eu disponibilizar a gravação, você revê os outros passos, tá? Combinado. E o máximo possível de ações aqui para atingir suas metas, das 4 metas, né? No caso, né? Para quem já definiu as metas, né? Esse é o momento de você escrever ações agora. Esse é o passo de escrever ações. Aí você pode colocar nesse passo lista de forma mais possível tarefas bem claras a fim de que essas ações realmente te ajudem a atingir suas metas. Tenha claro também aqui suas rotinas e seus hábitos, tá? Mais uma vez, né? A gente está sempre chamando você para olhar o planejamento anual. Então vamos lá. Eu vou escrever minhas metas aqui para janeiro, né? Vai ter máximo 4 metas. E aí você escreve ações para atingir suas metas, tá? Quando a gente pegar o jeito com esse negócio de planejamento, a gente não vai demorar tanto tempo mais, sabe? Vai ser uma coisa assim, a gente já vai estar assim, né? No primeiro momento a gente vai demorar mais porque a gente está, tipo, conectando os quebra-cabeça, as pecinhas, né? É igual montar quebra-cabeça mesmo. Acho que esse exemplo é maravilhoso. No primeiro momento você vai ter X tempo, né? Mas depois isso vai se tornar uma prática. Você não,
vai ter um momento que você vai fazer isso aqui meio que espontâneo, né? Então, vou escrever. André, posso falar rapidinho? Sim, pode. Você lembrou do quebra-cabeça? E aí é o que eu tinha comentado antes. Eu já montei tantas vezes esse quebra-cabeça que eu já não preciso mais olhar a caixa. E quando a gente tem um planejamento anual bem claro, eu vou fazer em Nossa, janeiro, fevereiro, março, abril. Eu não preciso mais olhar lá o desenho na caixa, porque ele já está bem claro na mente, né? Então é o que você falou, vai ficando mais prático mesmo, porque eu já tenho muito claro o que eu quero pro ano. isso é muito bom, tá? Imagina a gente ter esse estado de clareza em relação à meta, né? Que é um estado assim, tipo, nossa, você não tem mais dúvida, você só faz. E é esse estado, né? Que a gente está buscando aqui também. Muito bom, gente. Esse aqui vai demorar um pouco mais de tempo, né? Então, a gente continua, tá? Obrigado, Karina, para dar esse exemplo do quebra-cabeça, que eu acho que é tão ilustrativo, né? Esses exemplos, né? A Thaís usa muito o exemplo de subir a montanha para a construção de uma rotina mais tranquila, né? Você chega lá na montanha, enfim, e ela traz toda uma analogia ali muito bacana também, muito legal. Aqui, esse também eu passo também, né? E aqui, listar o máximo possível de tarefas a fazer para o mês. Só que essa lista aqui, ela é uma lista viva. Ou seja, você vai anotar uma quantidade, né, de coisas assim que você faz durante o mês, né? Mas tem coisas que são recorrentes. E aí que a gente precisa anotar mais ainda. Porque tem coisas que você faz toda semana, tem coisas que você faz uma vez por mês, tem coisas que você faz diariamente, né? Então, é importante a gente anotar isso aqui, mas a gente tem um bloco de notas, um caderno, que a gente vai estar sempre atualizando. Essa lista aqui, ela não vai ter fim nunca. Porque a gente sempre vai estar adicionando alguma coisa, né? Tipo, alguma coisa que a gente faz, né? Então, por exemplo, tem coisas que é uma vez por mês, né? Fazer compras no mercado, por exemplo. Para quem, né, faz mensalmente, né? Que ele é uma vez. A gente faz uma vez por semana, né? Então, é uma vez por semana. Então, a gente anotar o máximo possível de tarefas para descarregar, para deixar a mente leve, sabe? Mas se você não conseguir anotar muita coisa aqui, não preocupa. Tem um caderno em mãos, um bloco de notas, e vai estar sempre anotando. Eu tenho tudo lixo ali, que eu anoto as minhas... tudo que eu preciso fazer, sabe? Estou sempre atualizando ali. Então, isso aqui é listar o máximo possível de tarefas, ações que você vai fazer durante janeiro, né? Isso aqui é muito bacana, tá? Porque você descarrega mesmo, né? Então, isso aqui é um passo mais demorado também. A gente não vai ter como fazer junto, assim, não. Mas que a gente tem em mente que essa lista é uma lista viva. A gente está sempre colocando alguma coisa ali. Tá? Aqui é um passo também muito legal, né? O 7º passo, listar os seus últimos avanços, né? E aí a gente pode estar listando os últimos avanços do ano também, né? Mas, enfim, muito bacana também. Então, listar os últimos avanços faz com que tenhamos claro que estamos progredindo. Tem um erro de português aqui. E nada nos motiva mais do que o progresso, né? Listar aqueles pequenos avanços que de tão pequenos parecem significantes. Esses também entram também, né? Tipo, ontem eu consegui resistir a 2 compras por impulso. Isso é um pequeno avanço, mas é um avanço, entende? Sabe? Ontem eu bebi, sei lá, tem tanta coisa significante que se a gente vai trazendo, sabe? Pro mal a gente leva essa coisa, sabe? Tipo assim, se a gente tropeça, esse pequeno tropeço acaba com o nosso dia. Por que a gente não pode usar isso a nosso favor? Por exemplo, um pequeno avanço não pode mudar nosso dia também, não. Já que um tropeço, uma pisada mal ali, não acaba com o nosso dia, por que uma pequena coisa não pode mudar nosso dia? Vou inverter isso para o positivo? Porque a nossa mente, ela costuma usar isso para o negativo, né? Uma pessoa dirigir uma palavra para você negativa, e se eu falar uma palavra positiva para mim? Sabe? Inverter, né? Já que tem energia para o negativo, a gente também pode usar essa energia para o positivo, né? Então, aqui é listar o máximo possível de avanços, os micros avanços,
E aqui eu sugiro que você tenha um diário, né? Um diário para você anotar não só os seus avanços, seus sentimentos, seu humor, né? Como que eu levantei hoje? Eu levantei, enfim, a nota do dia, isso é muito bacana, tá? Ô, Diego, pode falar. Não, foi sem querer esbarrei o dedo aqui. Beleza, beleza. Então, você já tem diário? Vocês todos têm diário, gente? Diário é muito importante. É uma recomendação do livro Milagre da Manhã, enfim. Muito bacana, Diário, gente. eu tô pensando em fazer tipo estilo bullet journal, que você pode, né, listar todas as observações durante a semana, aleatoriamente, do seu jeito, né? E você pode recorrer depois ali, ler como é que foi a semana, como foi o mês, como é que foi o ano. Eu estou tentando usar esse método no meu caderno. Que legal, gente, que legal. Eu ainda não conheço, confesso que eu ainda não conheço, eu ouvi falar, mas ainda não conheço. A Thaís usa, mas aí Resumindo, basicamente, o bullet journal é você monta a sua agenda de compromissos junto com a sua agenda pessoal. Então você vai tipo personalizar um caderno. Você personaliza ele e você tipo assim, você bota um índice, né, para você se localizar e você vai botar tudo que é importante para você. E você vai diariamente, você vai botar ali foto. Ah, por exemplo, hoje aconteceu um evento, igual você da sua igreja, um evento importante. Você pode botar uma foto referente ali, que foi um assunto interessante para você, que você tirou. Ou então, por exemplo, você cumpriu uma maratona, você ganhou uma premiação no serviço, você foi no cinema, você bota o ticket do cinema, e ele serve tanto para você planejar as coisas importantes e ter controle das coisas que aconteceram e você revisitá-los durante o tempo, entendeu? Interessante. Acho mesmo. que legal. O Facebook faz isso com a gente, né? A cada E um ano ele fala, nossa, você tem amizade, e vai te lembrando, né? Olha só, tem uma ferramenta básica que tem, eu não sei se vocês têm, o meu telefone tem. O meu telefone, a cada 2, 3 meses, geralmente, ele junta um álbum de fotos e bota lembranças que eu tive daquele período. Eu posso repostar aquela foto, nossa, né? legal, Ou, legal. ou deixar em salvos. É mais ou menos isso, só que é físico, né? Você vai montar, você vai desenhar. Você pode elaborar ele mais, você pode colar adesivo, você pode usar aquelas tape, né? Aquelas fitas adesivas coloridas, essas coisas assim, é bem interessante. Nossa, que legal, que legal, que legal. Desenvolve, Que né, a criatividade, porque a intenção é você personalizar. Então você pode desenhar, você pode escrever frases, você pode botar partes de música, você vai botar coisas relacionadas à sua semana, ao dia, ao mês, ao seu estado de espírito. Ele vira uma agenda pessoal, só que com seus compromissos ali alinhados. Muito legal. E quando você for fazer o listamento de avanço, já vai estar ali. Ah, não, deixa eu pegar aqui. Nossa, aconteceu isso. É coisa que você esqueceu, né? Porque o nosso cérebro não foi feito para armazenar, né? Você pode Então, assim, fazer, por exemplo, nele uma página, por exemplo, você quer saber do seu controle emocional. Você faz uma página, bota no seu índice, na sua página 10. Então você sabe que durante a semana você vai botando ali, uma vez por semana você bota lá no seu índice, lá na página de índice, por exemplo, como é que foi a semana? Essa semana fiquei bastante estressado durante a semana. Pode desenvolver ali, fiquei estressado porque eu tive muito compromisso de trabalho, vou meditar mais na próxima semana. Você pode fazer essa análise também. Sim, tem várias formas de você personaliza. O bom é isso. Você faz o que é importante para você. Se você quer desenhar, escrever, usar bastante material, beleza. Se você quer ser mais padrão, mais seco, você pode deixar ele mais básico. Não precisa botar tanta coisa. Você faz do seu jeito. que bom, que top. Vamos para o oitavo, que legal. E aí, o oitavo passo, né, é você listar os seus compromissos e lembretes do mês, né? Isso aqui também é bacana também, você já colocar isso, né? E a gente sugere que você coloque os compromissos, né? Compromisso é aquilo que você tem data, né? Por exemplo, ir no médico, enfim, já tá uma coisa com data ali. E lembretes na sua agenda também. A gente sugere que você use isso na agenda, né? Que você deixe isso lá na agenda, numa cor que você consiga ver ali que é, né? Quando você for visitar a sua agenda diariamente, né? Você já vê ali de longe que é um compromisso, né? Que é um lembrete. Isso é muito bacana também. Se colocar
A ideia aqui é você tirar o mais possível da sua cabeça, tirar o mais possível e armazenar isso, né? Para que você consiga visualizar isso com uma frequência. Aí vem um 9, né? Um 9 passo, é definir 4 pontos a melhorar para o mês, né? Até 4 pontos, né? Eu sempre coloco números, né? Mais uma vez, para que a gente consiga delimitar, né? E a gente, né, tem uma tendência a querer resolver o mundo em poucos passos, então a gente já coloca 4 passos ali, 4 pontos, né? Para a gente, até 4 pontos, né? Ter os para melhorar, né? Então, essa faz parte também da nossa abordagem também, né? Para a gente delimitar também até o que a gente precisa melhorar, a gente precisa limitar também, né? Porque se a gente for listar o que a gente precisa melhorar, vai ser muito mais que 4 coisas. Eu, pelo menos, eu tenho muito mais que 4 coisas para melhorar. Eu, pelo menos. Se eu for listar, vai ser umas 10, ou 20, ou mais. Então, assim, eu coloco 4 pontos, porque é tangível, né? Eu consigo. Se eu colocar 10, já não dou conta, né? Então, isso é muito importante. Né? Faz sentido para você, gente? Compartilha um pouquinho comigo aí. Faz sentido? Para Ana, para Karina? Ponto que a gente precisa limitar até o que a gente precisa melhorar, né? Sim, André. Muito, né? Sim, pra gente conseguir ter foco, né? Exato. E aí, ó, para a questão do foco, né? Listar até 4 coisas que você precisa evitar para não perder o foco, né? E aí cada um vai ter um ponto aí que precisa evitar. Tem gente que é doce, tem gente que é rede social, tem gente que é, enfim, tem gente que enfim, parar de falar mal dos outros, parar de reclamar, enfim, porque isso vai roubando sua energia, o seu foco, né? E aí a gente colocar isso no papel, olha, isso é muito bacana também. Isso é uma coisa que eu carrego no planejamento, né? E eu coloco também no planejamento semanal. No semanal, a gente coloca 2 pontos, né? Isso é para o mês, né? No semanal, a gente restringe isso para 2, até 2, né? Que a gente vai limitando, né? Naquela semana, você vai trabalhar aquele ponto a melhorar e vai evitar aquele ponto, né? Isso também é muito bacana também. E aí, o 11º passo, né? Frase ou lema do mês que vai te motivar. Sabe? Isso também é bacana também, né? Isso também. Escrever uma frase que faça sentido para você, que não seja só apenas uma motivação, sabe? Uma motivação ali, tipo, uma frase que faça sentido para você, que tá ali, que carrega não só a questão da motivação, mas que tenha significado para você. Significado também, para que você também entenda, olha, sabe? Te puxe também para aquilo que você quer também. E, mais uma vez, né, se você quiser lá trazer lá o planejamento anual, que tem a frase e o lema do mês, do ano, né? Você pode trazer ele também para cá também. Nada te impede de você colocar a frase do ano aqui, o lema, né? Do ano aqui também. E aí tem uma coisa bacana, é definir uma recompensa caso você atinja 2 metas. E eu fiquei pensando, mas por que não são as 4 metas, né? Que a gente define até 4. Não, porque não precisa ser perfeito, você não precisa. Acho que 2 metas você atingir já significa que você avançou e você progrediu, né? Claro, se você quiser definir uma recompensa para atingir as 4 metas, fica ao seu critério. Mas eu, pelo menos, coloco até 2. Tá ótimo, né? Isso já é um sinal de que eu progredi. Então, a recompensa, ela entra como uma âncora, né? Que cada vez que você vai buscar atingir suas metas, você ancora isso com uma recompensa, né? Isso é muito bacana. A gente trabalha muito através de recompensa, mesmo que indiretamente, né? Nosso cérebro trabalha muito através de recompensa. Então, isso faz com que ele te ajude a te ajudar, né? O principal benefício ao se presentear com um mimo, né? Estamos dizendo para nós mesmos que merecemos e fizemos algo. Isso serve como taça de um campeonato da vida, né? Se a gente for levar, né? Nesse sentido. Sem falar que isso aumenta a nossa autoestima, a nossa autoconfiança, sabe? Isso é muito bacana. Se você quiser colocar, por exemplo, 3, aí fica a critério de você. Isso aqui é uma coisa muito pessoal, né? Ou 4, né? Das metas, né? Mas é importante você colocar uma recompensa. Mesmo que seja, sei lá,
um dia você acordar mais tarde, coisa boba, né? Mas para você mapear ali, sabe? Isso é importante também. Então, gente, terminamos aqui, né? Faltando 10 minutos para 7 horas. Ficou faltando aqui a questão do foco do mês, que eu vou colocar aqui no começo, né? Não vou nem aumentar mais nenhum passo. Eu vou colocar no primeiro passo aqui o foco do mês, tá? Então, eu vou colocar isso aqui e já vou editar e enviar no grupo. Eu estou em dúvida, já que passou poucas pessoas, eu acho que não vou colocar tarefa, porque hoje já fecha o ciclo, né? E aí, se eu colocar tarefa, eu não sei se... porque segunda-feira já começa outro ciclo, né? A gente já fecha esse trimestral, né? Estou em dúvida se eu coloco tarefa ou não coloco. Tipo, essa aula ficou privada para nós aqui, né? Sabe? O que vocês acham? O que vocês acham? Queria suas sugestões. Coloca ou não coloca tarefa? Não, André. Hã? Não, a gente tá, porque assim, eu não sei as outras pessoas, né? Mas hoje é o último dia do ano e tem muitas coisas que eu tenho que organizar, entendeu? Por isso que eu não coloquei o dia D, né? E, na verdade, o que acontece? O dia D hoje não vai ter dia D, não, tá, gente? Não tem dia D. Por isso que eu sempre estou pensando o seguinte, né? A gente tem uns minutinhos aqui. Nesse próximo ciclo, talvez até diminuir um pouquinho as coisas, tipo, dia D talvez não seja todo sábado, sabe? Sempre estou pensando nisso, para não sobrecarregar, enfim. Porque a ideia é não trazer mais, né? A ideia é trazer menos, né? Então a gente não vai ter tarefa, né? Quem assistiu essa aula, quem quiser assistir novamente, ficar gravada e se inspirar assim, como um guia, né? Para o planejamento mensal, né? Ótimo, né? Então é isso. Eu acho que é isso mesmo. Vou seguir isso que vocês falaram e é isso, gente. Aqui tá os 12 passos, né? Vou melhorar ele aqui colocando o foco do mês ali que eu esqueci. E isso, o planejamento anual, né? Está sempre olhando ele, né? Já coloque isso como hábito, gente. É uma dica. Coloque como hábito, ler suas metas. Isso é muito bacana. Ler suas metas é um bom hábito, tá? Ler suas metas, só ler, todo dia, ou pelo menos 5 vezes por semana, sabe? Ler suas metas, saber se você está indo ou não está indo, sabe? Pior do que você saber que não está progredindo, você nem saber que está progredindo, ou está regredindo. Pior é isso, é a ignorância. Entendeu? Então, gente, vou finalizando por aqui. Falta 2 minutos para 7, tá? Obrigado mesmo. Eu pensei que ninguém ia entrar. Então, entraram. Isso aí, gente. Feliz 2023, sabe? Esse ano, estou muito feliz. É um ano mais difícil da minha vida. Mas, enfim, como que eu faço para terminar aqui? Deixa eu parar a gravação aqui, né?